TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, salve Maria Imaculada. Está começando mais um programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você faz parte do nosso programa e você pode fazer a sua ligação para o nosso telefone, que é o 6733492358, ou então nos mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, nos falando como está chegando o nosso programa até você. O número do nosso WhatsApp é o 67993470532. Nesta semana, a igreja celebrou a festa de São Francisco de Assis. Francisco de Assis, um jovem como muitos outros, que nasce numa pequena cidade da Itália chamada Assis. Um jovem que tinha muitos sonhos, como os jovens de hoje em dia têm seus sonhos, têm seus amigos, tem seu momento de lazer, tem seu momento também de confusão ou até mesmo de indecisão. Francisco de Assis, ao conhecer a palavra de Deus, a conhecer o Evangelho, ele toma uma decisão em sua vida, deixando toda a confusão de lado que o colocava em certos pontos de indecisão, que não sabia para que lugar iria. Mediante essa confusão toda, mediante a leitura do Evangelho, ele toma a sua decisão. Ele procura um caminho esse que é indicado pelo próprio Deus, através do Evangelho. Francisco de Assis, então, começa um encontro pessoal com Nosso Senhor e um encontro pessoal com o outro. Vai ao encontro do outro, vai ao encontro daqueles que mais precisam. Na época de Francisco de Assis, existiam os leprosos, as pessoas que eram cometidas pela lepra e que viviam fora dos muros de Assis, ou seja, eram as pessoas excluídas da sociedade naquele período. Era um período marcado pelas guerras entre as cidades. Francisco de Assis tinha um sonho, em especial motivado pelo seu pai de ser cavalheiro, de ir para a guerra. Quando voltasse, ganharia o título de nobre, passaria a se chamar, a ter o título de duque. Este era o seu sonho e o sonho também de seu pai. Porém, o sonho de Nosso Senhor para a vida de Francisco era outro. Era ir ao encontro dos leprosos e cuidar dos leprosos. Então, Francisco de Assis, nos nossos dias, é um exemplo para nós, um exemplo de obediência a Deus, um exemplo de fidelidade ao chamado de Deus, um exemplo que serve de inspiração para cada um de nós. Senhor Jesus tem nos chamado aqui. Deus tem nos chamado a ir ao encontro de quem? Aonde, quando e fazer o quê? Muitas vezes são essas as nossas perguntas que nos causam uma certa confusão, como causou também na vida de Francisco. Porém, nós, ao exemplo de Francisco de Assis, somos convidados a dar uma resposta, a Nosso Senhor. Certa vez, Francisco de Assis se dirigia à guerra entre a cidade de Assis, que é a cidade onde ele nasceu, e a cidade vizinha, Perugia. Se dirigindo à guerra, ele escuta uma voz que diz: Francisco, tu queres servir o servo ou o Senhor? E ele disse: o Senhor. Então a voz disse a ele: então por que está procurando servir ao servo? Então nós também temos que dar essa resposta, porque nós queremos servir ao Senhor. E quem é o Senhor de nossas vidas? É o próprio Deus. Ao exemplo de Francisco de Assis, que larga tudo, que deixa principalmente as suas vontades para viver a vontade de Deus. Esse tem que ser o propósito de nossa vida, deixar de lado as nossas vontades carnais para viver a vontade de Deus, a vontade que vem dos céus. Então, como eu falei no começo do programa, essa semana a igreja celebra a grande festa desse grande santo, que nos ensina e nos ensinará cada vez mais o caminho para chegar ao reino dos céus. E no programa de hoje nós vamos receber no próximo bloco o Frei Clésio Menezes, ele que é presidente da Conferência dos Capuchinhos do Brasil. Ele vai nos ajudar a meditar, refletir e, sobretudo, conhecer e rezar sobre a vida de Francisco de Assis.
Façamos agora um breve intervalo. Voltamos na sequência com o nosso convidado, refletindo sobre a vida desse grande santo. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a participar conosco, mandando a sua sugestão, sua dúvida, seu elogio. O nosso telefone é o 6733492358, ou então você pode nos mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, 6799-347-0532. No programa de hoje, Só o Amor Constrói, nós estamos falando, refletindo e rezando sobre São Francisco de Assis. No programa de hoje nós vamos receber o Frei Clésio Menezes dos Santos. Ele é presidente da CCB, Conferência dos Capuchinhos do Brasil, que vai nos ajudar a refletir sobre a vida, sobre a história de São Francisco de Assis. Frei Clésio, muito bem-vindo ao programa Só o Amor Constrói. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, paz e bem. Paz e bem. Frei Clésio, antes de nós começarmos o nosso bate-papo, o senhor pode se apresentar, o povo de casa quer conhecer um pouquinho mais sobre você. Ok, eu sou o Frei Clésio Menezes, eu sou original de Brasília, Distrito Federal, e estou como ministro provincial da província Nossa Senhora de Fátima do Brasil Central. E fui também nomeado como presidente da Conferência dos Capuchinhos do Brasil, que equivale aí por um biênio, ou seja, 2 anos de governo da Conferência dos Capuchinhos do Brasil. E atualmente moro aqui em Brasília, na nossa sede da Cúria Provincial da província dos Capuchinhos, e também a sede da CCB, que também é em Brasília. Tem essa coincidência aí. Frei Clésio, começando o nosso bate-papo sobre a vida de São Francisco de Assis, o senhor poderia falar um pouquinho para nós onde São Francisco de Assis nasceu, um pouquinho sobre sua família, seus pais, sobre a sua infância? Ok, Francisco de Assis, ele vai nascer aí em Assis, vai receber o primeiro nome dele de João. Esse é o nome que ele recebe. O pai dele, Dom Pedro Bernardoni, ele estava de viagem, que era um comerciante. Então, quando ele retorna, aí estava João com esse nome, né? Então, o Pedro Bernardoni tinha uma grande paixão pela França. Então, ele resolve mudar o nome para Francisco, fazendo aí alusão à França, por ser comerciante de tecidos, telas finas. A mãe de Francisco, Dona Pica, ela era também uma senhora de casa, uma pessoa muito religiosa, muito dada à espiritualidade. Então ela vai começar aí na sua vida, passa muito tempo também com Francisco, ajudando e orientando Francisco na sua infância e na sua juventude. E o grande sonho do pai de Francisco era que ele também fosse comerciante e também cavaleiro, né? Francisco, que vai nascer aí em 1182 e tem o grande sonho de ser cavaleiro depois na sua juventude. E para ser cavaleiro, Francisco tem que passar por algumas guerras, né? Era como se fosse aí um prêmio, né, para tudo isso. E com isso, Francisco participa de 2 grandes batalhas. Na verdade, uma grande batalha ele participa, que é a de Perúcia, na Guerra de Perúcia contra Assis, né? Então ele participa disso em 1202, ele vai para esta guerra. E ali ele é preso, né, depois resgatado pelo seu pai, ele volta para Assis, e nessa frustração aí Francisco começa a ter já algum contato já com a palavra de Deus, aí nessa guerra, durante a prisão. Francisco volta resgatado, retoma a sua vida depois de um tempo, já um pouco debilitado e enfermo por conta da guerra, da prisão, e aí vai ser convocado novamente para participar de uma outra guerra, que é em 1205, que Francisco vai para esta guerra num apelo também do Papa de defender as terras. E durante esse trajeto, este caminho, Francisco vai escutar uma voz
Daí tem essa voz muito forte que diz que é melhor servir a quem? Ao servo ou ao Senhor? E nesta, Francisco retorna para casa e ele é acometido aí de uma grande febre e passa por um momento muito interessante da sua vida, de crise, e a partir daí Francisco já não tem esse sonho de ser um cavaleiro, mas de seguir a voz do Senhor. É bonito porque nesse caminho de Francisco ele encontra também aí como a igrejinha que está destruída, e aí Francisco vai rezar nesta igreja e durante a oração também encontra-se com o Cristo de São Damião, que é a igreja que pede Francisco para poder reconstruir a igreja. E Francisco tem também, durante este processo de conversão muito belo, o encontro do leproso, que é muito conhecido, muito famoso, esse encontro com o leproso. Francisco tinha uma aversão aos leprosos, né? Então ele encontra um leproso, ele abraça e beija o leproso, e a partir daí Francisco vive intenso na sua vida este carinho, amor pelos pobres. E depois disso vai reconstruir a igreja de São Damião, que será a sua primeira aventura, digamos assim, sua primeira construção, reconstruindo a igreja de São Damião. Frei, durante a reconstrução da igreja de São Damião, depois que Francisco sai da casa de seus pais e vai viver, podemos dizer, junto aos leprosos, se juntam a ele muitas outras pessoas. O senhor poderia falar um pouquinho sobre esses primeiros frades que vão ao encontro de Francisco, que querem também viver desta forma que Francisco está vivendo? Sim, é interessante, Frei Dimas, porque no princípio Francisco ele está ali junto dos leprosos, né, na pequena igreja, e começam a vir a ele os seus amigos também de infância, de juventude. Eles começam com o exemplo da vida de Francisco, eles também abandonam tudo e começam a seguir Francisco. Bernardo, por exemplo, um grande amigo de Francisco, vai fazer parte deste grupo dos primeiros irmãos, né, dos primeiros frades que eles estarão. E com isso também tem um irmão que se aproxima muito de Francisco, o irmão que Francisco vai chamá-lo de Leão. Todo o tempo da vida de Francisco, nós vamos escutar este Frei Leão, que é também um amigo confidente de Francisco de Assis, ou seja, os amigos de Francisco, da sua juventude, nesse princípio do movimento franciscano, digamos assim, eles começam a fazer parte também desta grande comunidade, dessa fraternidade, né? Então eles são e se incorporam à vida de Francisco de Assis, de estarem junto com os pobres, os leprosos, de saírem pedindo esmolas, de ajudar ali os enfermos nas suas necessidades. Nós bem sabemos que naquela época a lepra ou a hanseníase, ela não tinha cura, e estar junto com os leprosos era muito arriscado, e os companheiros de Francisco, com o Francisco, eles não só estavam ajudando os leprosos, como eles estavam vivendo com os leprosos, né? Tinha ali um leprosário onde eles cuidavam das feridas, levavam comida, eles atendiam esses irmãos e lavavam as feridas dos leprosos e atendiam isso com muito amor, com muita paixão. Frei Clésio, ao falar de Francisco de Assis, dos primeiros frades, seus amigos, também não tem como deixar de fora Santa Clara de Assis, uma personagem tão importante e preciosa para a família franciscana, para o movimento franciscano. O senhor poderia nos falar um pouquinho sobre a importância de Santa Clara para o franciscanismo? Justamente, a gente costuma dizer que Francisco e Clara de Assis são os nossos pais fundadores, né? Pai e mãe. É uma ordem que tem aí uma bonita paternidade e maternidade vindo de Francisco e Clara de Assis. Santa Clara também de Assis, em Assis, ela, uma menina nobre, diferente de Francisco, ela já nasceu no leito onde ela tinha a nobreza, e Clara ouviu falar muito da experiência de Francisco e seus companheiros, de estarem com os pobres, os leprosos, e Clara se apaixona por isso, se apaixona. Então, num dia de domingo de Ramos,
Clara, ela participa da celebração, já no seu coração, segura de que ela ia ao encontro de Francisco. Ela recebe os ramos da mão do bispo e na noite, ali no domingo de Ramos, ela foge por um buraco que tinha dos muros ali da sua casa e ela vai ao encontro de Francisco. E junto ao encontro de Francisco, ele a acolhe junto com os irmãos e encaminha Clara, num primeiro momento, para o mosteiro, porque não podia ficar ali junto com os irmãos. E Clara vai para o mosteiro das Beneditinas para poder passar um tempo, e o desejo de Clara não era ser beneditina. O desejo de Clara é o seguimento a Francisco. E Clara queria fundar o seu próprio movimento. Então ela sai, já depois de um tempo, e ela vai morar na igrejinha onde Francisco havia reconstruído, que ele mesmo dizia, antes mesmo de Santa Clara expressar este desejo, que a igrejinha ali seria uma casa das irmãs, das damas pobres. E ali Clara vai morar junto nessa igrejinha, os frades se retiram e ali ela mora junto com outras jovens que depois se aproximam também de Clara e passam a fazer parte do primeiro convento, o primeiro mosteiro das Irmãs Damas Pobres. Um momento também muito singular na vida de Francisco de Assis é a renúncia dos bens materiais de sua família, ou seja, do seu pai, né? Como o senhor mesmo disse, era um comerciante e tinha muitos bens materiais, e Francisco ele renuncia. Qual esse momento da vida de Francisco, qual o significado e que lições nós podemos tirar para os dias de hoje? Francisco ele teve grandes oportunidades na vida. O seu pai, Pedro Bernardoni, como eu disse no princípio, era comerciante de telas finas, de tecidos, né, provenientes da França. E Francisco tinha essa oportunidade, ou ser cavaleiro, ou então comerciante como seu pai. E Francisco renuncia a ambos. A renúncia de Francisco ela é muito emblemática, ela é muito bonita, porque conta-se a história que Francisco ele vai para a praça, e ali na praça ele tira toda a roupa, fica nu, entrega para o bispo e para a comunidade ali as suas roupas. O seu pai leva Francisco, pensando que Francisco está louco, o apresenta ao bispo, e Francisco tira a sua roupa e entrega ao seu pai, e ali ele dá essa demonstração de que ele não quer nada de Pedro Bernardoni, nenhuma herança, nenhum bem, ele quer viver com a dama pobreza. No decorrer da vida de Francisco, isso para ele se torna mais claro. Claro no sentido de que Francisco compreende que a sua grande esposa é a dama pobreza. Ou seja, ele faz um apelo para a igreja, um apelo ao sumo pontífice, que ele não queria nada nesta vida a não ser a pobreza, viver como pobre, sem nenhum apego, nem mesmo a roupa do corpo ele queria que pertencesse a ele, queria viver a pobreza. E hoje para nós, no nosso tempo, como frades, como religiosos, como igreja, temos muito ainda que aprender a Francisco, a esse desapego dos bens. O desapego dos bens para nos tornarmos verdadeiramente livres. E se nós formos ver no Evangelho, é como Jesus que também se desapega dos bens, de tudo, e se dá a uma grande paixão à humanidade, um amor infinito e profundo, mostrando que com a sua pobreza nos torna cada vez mais ricos da graça e bênção de Deus. Frei Clésio, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, tá? Voltamos no próximo bloco, ainda batendo um papo com o senhor e refletindo, rezando e meditando sobre a vida de São Francisco de Assis. Você que nos acompanha, nós vamos fazer esse intervalo, você continua conosco, lembrando que você pode participar do nosso programa pelos nossos telefones ou pelas nossas redes sociais. Olá, estamos de volta com o nosso programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a participar conosco por meio dos nossos telefones, como também pelas nossas redes sociais. No dia de hoje nós estamos meditando, rezando sobre a vida de São Francisco de Assis. Esse santo que ajudou
tantas as pessoas no seu tempo e que ainda nos ajuda nos nossos tempos a ter uma vida mais próxima, uma vida que nos leve ao encontro do próprio Deus. E nos ajudando a refletir sobre esse tema de hoje, sobre esse grande santo, nós continuamos nosso bate-papo com o Frei Clésio Menezes, presidente da CCB, Conferência dos Capuchinhos do Brasil. Frei Clésio, dando continuidade ao nosso bate-papo, só nos falava no bloco anterior da renúncia de Francisco de Assis ao deixar as coisas de seu pai terreno e abraçar as coisas do seu pai do céu. Os franciscanos, não só os franciscanos, como a vida religiosa consagrada, eles são conhecidos pelos 3 votos que fazem, né? De obediência, castidade e nada de próprio, pobreza. O senhor poderia nos falar um pouquinho desses 3 votos no âmbito franciscano? Francisco, quando ele faz essa opção pela pobreza, para viver a estrita pobreza, junto com esse chamado na obediência da igreja, ele se coloca também obediente ao sumo pontífice, dizendo que os franciscanos são, primeiramente, obedientes à igreja. Então, isso traz, diferente de alguns que rompiam com a igreja, quando começavam os movimentos pauperísticos, Francisco, ele estreita cada vez mais o seu amor à igreja. Ou seja, ele queria, de fato, ajudar a reconstruir e dinamizar a vida da igreja. E aí Francisco abraça isto com o que hoje nós chamamos os votos que se faz de pobreza, castidade, obediência, né? Muito assim conhecido pelo cordão que os frades usam também na cintura, esse símbolo com os 3 nós: pobreza, castidade, obediência. A pobreza para Francisco, que era viver a pobreza sem nada de próprio, e para Francisco isso era muito importante. Depois a obediência, se colocar a obediência a Deus, ao chamado de Deus na oração, na contemplação, na vivência da fraternidade, isso é importante dizer, e ao sumo pontífice. E depois a castidade, que era fazer da sua vida toda uma doação e entrega, a sua única paixão tendo nosso Senhor Jesus Cristo. Então Francisco se entregava plenamente a esta paixão, a este amor que era a igreja, dedicar toda a sua vida, todo o seu ser, tudo aquilo que integrava a sua vida, dedicar-se à entrega plena e total a Jesus Cristo, a Deus, fazer da sua vida essa inspiração bonita do Espírito Santo. Então, os votos para os franciscanos, para nós religiosos, ele tem essa característica. Todos os religiosos, eles fazem votos: pobreza, castidade, obediência, outros também estabilidade, depende da sua congregação. Mas para nós franciscanos, os votos que nós fazemos de pobreza, castidade, obediência, ele tem que ter essa entrega plena e total de toda a sua vida para a igreja, para os pobres e voltado para Deus. Frei Clésio, São Francisco, quando nós falamos de Francisco, nós lembramos muito do seu título de São Francisco de Assis, mas ele tem um outro título também, ele é conhecido como São Francisco das Chagas. O senhor poderia nos contar um pouquinho o porquê desse título, que ele é conhecido também, e como se deu esse evento? Sim, Francisco de Assis, claro, leva o nome por conta da sua cidade em Assis. Então, Francisco, ele vai ser reconhecido aí pela sua cidade. Francisco de Assis, né? O pobrezinho de Assis. E Francisco das Chagas, porque Francisco, ele costumava fazer aí a quaresma de São Miguel, hoje também muito difundida no nosso tempo, a quaresma de São Miguel Arcanjo. E Francisco gostava de fazer a quaresma de São Miguel. E durante a quaresma de São Miguel, Francisco ali já estava um pouco debilitado, ele queria se igualar ainda mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Já era um homem que vivia o Evangelho, a pobreza, a palavra do Senhor já era encarnada na sua vida. E aí Francisco, no momento de oração, durante a quaresma de São Miguel, logo após aí a festa da Santa Cruz,
Francisco recebe os estigmas nas mãos, nos pés e no lado. E ele recebe esses estigmas no Monte Alverne, rezando a Quaresma de São Miguel, clamando a Deus para que pudesse escutar a sua voz e que ele fosse assemelhar-se cada vez mais ao Filho Jesus. E quando Francisco recebe os estigmas, claro que ele esconde dos frades, dos seus irmãos, as chagas, ele não sai mostrando as chagas para todo mundo, ele esconde isso. Só quem se dá conta destas chagas é o seu irmão Leão, que é o seu amigo fiel e confidente. E depois, na morte de Francisco, os frades que vão descobrir ali que Francisco está com as chagas de Jesus, né? Impresso os estigmas em Francisco. A partir da sua morte, Francisco também recebe o título de Francisco das Chagas, ou seja, o pobrezinho de Assis que recebeu os estigmas de Jesus, sendo ele também ali comparado um dos grandes santos estigmatizados da Igreja, né? Ou seja, o mais conhecido da Igreja, que recebeu os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo. Frei Clésio, ainda dando continuidade ao nosso bate-papo nessa dimensão, como que foi o momento da morte de São Francisco e o que é o trânsito de São Francisco? Sim, o trânsito de São Francisco, a família franciscana em todo o mundo celebra nas suas diversas formas e maneiras e dinâmicas. Nós celebramos este trânsito que chama o trânsito à passagem de Francisco, deste mundo corporal, material, para a vida eterna. Então nós celebramos o trânsito de Francisco, fazemos na noite que antecede o dia de São Francisco, ou seja, no dia 3 de outubro, nós celebramos e revivemos as falas de Francisco, o encontro de Francisco com os leprosos, Francisco já muito doente, a visita de Francisco do médico, que era muito seu amigo. Também temos aí uma figura bonita que a amiga de Francisco, né, que é Dona Jacoba, e essa Dona Jacoba tem um papel bonito também no dia da morte de Francisco, porque quando ele está ainda ali muito enfermo, ele vai pedir para que ela traga também umas bolachinhas, né, uns biscoitinhos que ele gostava de comer, e dá autorização para que ela vá até o convento, ao encontro de Francisco. E é muito belo essa cena, é muito, muito bonito este acontecimento, porque esta grande amiga vai estar junto de Francisco também até o momento da sua morte. Então, o trânsito de Francisco nós celebramos com todo este acontecimento histórico, revivendo os últimos momentos da vida de Francisco de Assis antes de passar desta vida para a eternidade. Frei Clésio, qual é a importância de São Francisco de Assis como um santo da Igreja nos dias de hoje e como ele é venerado atualmente? Francisco, a sua importância se dá mesmo ainda em vida para a Igreja. Quando o Papa Francisco vai pedir a regra, a aprovação da sua regra, e o Papa, no primeiro momento, não aceita a regra de Francisco, né? Ele dá um momento de pausa aí para Francisco, e Francisco insiste. Então, quando o Papa sonha que tinha um pobrezinho segurando ali as colunas da igreja, e ele identifica no seu sonho que ali era Francisco, então ele manda chamar Francisco, dá a bênção e aprova a regra dos irmãos pobres de Assis, né? de Francisco de Assis. E a partir daí, a importância e relevância do movimento franciscano para a igreja é sempre essa de fidelidade e renovação. Eu digo a fidelidade à igreja. Os frades têm, ao longo de toda a sua existência, essa grande fidelidade à igreja, esse amor à igreja, e a renovação, porque seguem aquilo que a igreja sempre propõe, dando, claro, que um jeito franciscano, que é mostrando na simplicidade, na pobreza, na partilha, na acolhida daqueles que estão marginalizados, resgatando e trazendo sempre para o centro, colocando e dando a dignidade aos mais pobres. Então, o movimento franciscano é este movimento de fazer com que a voz da igreja
possa chegar também na periferia. Frei Clésio, o nosso programa já está chegando ao final, nosso bloco de bate-papo está chegando ao final. O senhor poderia deixar uma mensagem para quem está nos assistindo da importância do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo ao modo de Francisco de Assis? É muito importante que a igreja e todos que acompanham a este programa, que nós estejamos todos sempre atentos àquilo que é primordial da nossa igreja. Papa Francisco, que também ontem celebramos o seu onomástico, né? Papa Francisco, ele tem motivado para que o segmento da igreja seja com este alerta daquilo que Francisco vivia. E viver uma igreja de portas abertas, de partilha. Mas não basta ter só as portas abertas, é necessário ir também ao encontro dos irmãos mais pobres. Um outro apelo também que eu já deixo aqui e falo é aqueles jovens que nos escutam, que nos acompanham, que neste momento estão escutando a Rede Imaculada, a TV Imaculada, que sentem no seu coração o desejo de viver uma vida diferente, uma vida radical também, que procurem e queiram viver a sua vocação franciscana, capuchinha, que possa viver com intensidade. Né? Então, que nos busque, que nos procure, que procure também as comunidades, a paróquia onde você mora, onde você vive, pergunte ao seu pároco, o seu religioso, a religiosa. É importante cultivarmos na nossa família as vocações. É pelas vocações que nós conseguimos dar este segmento também de tantos jovens para a igreja, esta continuidade neste carisma e neste caminho. Frei Clésio, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no programa Só Amor Constrói, pela sua disponibilidade e carinho para conosco. Muito obrigado. Obrigado a vocês, paz e bem, Deus abençoe. Paz e bem. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, voltamos no próximo bloco, trazendo o nosso momento oracional. No dia de hoje, rezando em especial por tantos jovens que ainda não descobriram o seu chamado, que ainda não entenderam a sua vocação. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. No dia de hoje, nós refletimos nos blocos anteriores sobre esse grande santo que esta semana a igreja celebra, que é São Francisco de Assis. Então, nesse momento oracional, que nós possamos rezar por toda a família franciscana, em especial pelos jovens que ainda não descobriram ou não deram o seu sim à vocação que nosso Senhor o chama a cada um. E para isso, esse momento oracional, traçamos sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que alguém daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro a vós e me aproximo, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas. Amém. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados.
São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que destes à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir ardente de amor pela Virgem Imaculada, inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo, pela sua intercessão, concede-nos sem reserva e para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo teu Filho. São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade, patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós. Amém. Rezemos uma Ave Maria pelos jovens que ainda estão indecisos de suas vocações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, sobre as pessoas que mais precisam de uma bênção especial, por intercessão de São Francisco de Assis. Que o Senhor nos abençoe, por intercessão desse grande santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.